Recebam a paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta antes das minhas considerações. Tem algum jovem pentecostal aqui? Isso é pentecostal mais ou menos, né? Eu vou dar um desconto que você está cansado. Pode tomar seu assento. Nós vamos fazer a palavra de gratidão. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui com vocês, conhecendo esse seminário. Até antes do convite eu ainda não o conhecia, e os meus olhos têm visto aqui coisas espirituais, eternas, e que ainda existe esperança para a juventude do século 21 na comunidade de fé assembleana. E te ver tantos jovens reunidos aqui. Eu sei que tem uns que estão no espírito, outros estão meio que na carne, né? Mas estar reunido aqui nos forma uma ideia de que Deus, através de uma ministração dessa, pode mudar a sua vida por inteiro, mudar seu destino, mudar tudo. Então é muito importante você não abrir mão daquilo que você está ouvindo. Uma outra coisa é que existem palestras aqui que talvez não vá falar tanto com você quanto outras, mas uma frase, uma palavra, ela pode ser peça de um quebra-cabeça para compor o teu entendimento e você tomar as ações e atitudes que você precisa tomar. Então não é só o que se ouve, amém? Não é só o que se ouve, é o que se põe em prática. Então não é o que você está ouvindo aqui, é o que você vai fazer depois que o seminário acabar. Ou você vai continuar vivendo na vida carnal, ou você vai transformar a sua vida de verdade. Eu gostaria, com a permissão do pastor, pedir essa moça que está aí do seu lado, que está aí abraçada com o namorado, fala para ele, me solta um pouquinho, porque eu não vou fugir, né? Que agora eu vou ouvir a palavra de Deus, né? Ninguém deu glória a Deus. Pode falar para ele, ele deve estar inseguro. Tem alguém inseguro, fala para ele, meu filho, a gente vai casar, não precisa me abraçar aqui não, que eu não vou fugir, não vou correr. Pastor, muito obrigado, tá? Pela franquia, pastor, os pastores Samuel, pastor, todo mundo. Vamos lá, capítulo 12 do Evangelho, aliás, capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Verso 1 e verso 2, todos nós conhecemos muito. Eu vou estar firmado aqui na apostila, então você pode aí acompanhar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga amém. Amém. Olha para mim. Apesar de eu não ter cabelo, Deus me deu o privilégio de, nesses últimos anos dessa última década, estar envolvido com jovens. Eu sou pai de 5 filhos, alguém casou comigo, entendi. E Jesus levou e ficamos, a nossa família constituída de 6 pessoas. Eu já sou avô de 4 netos, porque cada filho já é casado. Então cada filho me deu um filho, diferente do pai, que teve 5, cada filho só teve 1. E a partir da perda do meu filho, que foi em 2016, o meu filho mais novo foi assassinado, Deus me deu o privilégio, já havia acontecido isso, de poder me envolver com a juventude. Uma palavra que Deus falou no meu coração é para prevenir os jovens, principalmente da minha comunidade, que eles não ingressem no mundo da marginalidade, do crime. Então Deus foi me dando essa paciência,
e esse viés de poder tratar com a juventude. É lógico que não são todos os jovens, né? Mas alguns jovens Deus tem transformado através das ministrações e do alcance e do poder do Evangelho. Mas algumas coisas me preocuparam durante alguns dias atrás, que eu gostaria de compartilhar mediante essa lição. Essa lição aqui, ela tem esse propósito. Eu estava lendo um artigo de um evangelista, na verdade ele é um apologeta, Jarbas Aragão. Ele estava falando de uma conferência de apologia, de defesa da fé. Ele disse acerca dos desafios que nós, como igreja e juventude, teremos até o findar da igreja aqui na terra. Ele vai dizer que existem 3 mudanças culturais que desafiam e ameaçam a igreja. Eu vou citar só uma aqui para a gente abordar aqui a lição. Ele vai dizer que uma das mudanças que ameaçam o crescimento da igreja, a evolução da igreja, tanto quanto da juventude, é o aspecto da explosão da informação através da internet. Ele chega a citar que existem aproximadamente 34 gigabytes de dados na internet, com cerca de 100 mil palavras. E a tendência desse crescimento é de 5 a 10% anualmente. E ele vai dizer o seguinte, que essa quantidade de informação para um jovem que não consegue usar, eu falo de mim também, nem 3% da sua mente é extremamente perigosa. Por isso existem muitos jovens que você conhece, que nesse tempo vivem com tudo, mas com comportamento de como não se tivesse nada. Nunca houve na nossa geração tantos jovens desequilibrados emocionalmente, flertando com ansiedade, com suicídio, com depressão, com síndrome do pânico. E isso não tem nada a ver com o lugar onde você mora, não tem nada a ver com a igreja que você congrega, e talvez não tenha nada a ver com você. Isso tem muito a ver com a forma em que nós decidimos pensar. Por isso, quando nós lemos essa palavra inconformados e a transformação da mente, é uma proposta do Cristo de fazer com que você tenha uma mente saudável, sadia, porque nós estamos vivendo uma guerra que não é uma guerra travada por espadas, lanças e escudos. A nossa guerra não é a guerra deflagrada no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, da onde eu sou oriundo. Não é deflagrada nos becos, nas vielas e nas favelas. A guerra que nós estamos travando é muito mais intensa do que a guerra do Irã, do Iraque, dos Estados Unidos e de Israel. A nossa guerra é na mente. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Eu tenho uma frase na igreja da qual eu sou pastor, que eu digo, se o diabo ele consegue ganhar a sua mente, ele vai ganhar a sua vida e o seu comportamento. Então acredite, não basta você mudar de religião, não basta você estar inserido numa comunidade de fé, você precisa permitir que a sua mente seja transformada. Então aqui nós vamos fazer uma pequena introdução. Na verdade, isso aqui gastaria mais de uma semana para a gente falar da carta de Paulo aos Romanos. Mas o capítulo 12 é um ponto de virada na epístola, acerca da soterologia. Paulo vai dizer acerca disso, quando ele escreve do capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 12 ao capítulo 16, ele fala da ética cristã. A ética paulina não nasce no moralismo, mas no culto racional. E a graça precede ao sacrifício, a justificação fundamentada e a santificação. Então, nesse conceito paulino aqui, nós percebemos que Paulo tem uma dificuldade muito grande em lidar com a comunidade de fé plantada em Roma. Porque a igreja romana, ela é constituída de gentios e constituída de judeus. Então existem muitas coisas que estão influenciando essa comunidade de fé no contexto cultural. Eu disse o quê? Cultural, diga cultural. Grita mais alto, cultural. Ok. Pastor, por quê? Porque a maior influência de Satanás nos últimos dias não é uma falsa religião, mas é uma falsa cultura. Ninguém muda um lugar, uma geografia, sem antes mudar a cultura daquele ambiente.
Então, qual é o nosso maior embate nesses dias? Não é o pecado, acredite. O pecado não é o nosso maior inimigo, porque pecado confessado é pecado tratado. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Romanos que aonde abundou o pecado, a graça de Deus foi superabundante. Então, o maior inimigo que nós temos também não é o diabo, porque se resistir ao diabo, ele vai fugir da gente. O maior inimigo é a cultura que influencia a nossa mente. Diga comigo, cultura que influencia a minha mente. Grita mais alto, cultura que influencia a nossa mente. Então gostaria que você localizasse aí, principalmente o primeiro tópico da antropologia cristã: corpo, mente e culto. Paulo não vai reduzir o culto ou a liturgia. Corpo, que ele está dizendo, inclui vida cotidiana, hábitos, tempo, prazer, trabalho e consumo cultural. Paulo, ele entende que tanto no contexto paulino como patrístico, que é do Velho Testamento, segundo Calvino, não há espiritualidade sem a entrega do corpo, literalmente. Por que Paulo está falando acerca de um sacrifício vivo? Porque ele está fazendo um contraste entre os sacrifícios da velha aliança, através de um animal, de um cordeiro, de um cabrito, de um bode, de um touro, ao sacrifício que Deus exige agora da nova aliança, que é o nosso próprio corpo. Então não adianta a gente vir para a igreja, dar muito glória a Deus se o seu corpo não é de Cristo. Não adianta o seu corpo ser de Cristo se a sua voz não é. Não adianta a sua voz ser de Jesus se o seu ouvido não é. Então Deus não quer muito de você, Deus quer tudo da gente. Ele não quer parcela de sociedade, Ele quer ser dono da gente. Se você ler no capítulo 8, verso 14 da mesma epístola aos Romanos, ele vai dizer que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, a partir desse momento, desse culto racional, nós não temos direito a viver aquilo que nós queremos. Nós vamos viver aquilo que o Espírito nos direciona para que nós vivemos. Então Paulo vai falar acerca desse culto, desse contexto do culto, que não é só através do corpo, mas é o corpo, a mente e a nossa entrega. Uma outra coisa, na segunda epístola, no tópico 2 que eu disse aqui, acerca do discernimento e da epistemologia. A ética cristã, segundo Paulo, ela nasce da renovação do nosso intelecto, porque a fé não vai suspender a nossa razão, mas ela vai reordenar. Então a fé, na verdade, ela reordena a nossa razão, reordena o nosso conceito de pensamento. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. Então a fé, ela não pode ser discernida por uma reação da derme, da epiderme. Não é um arrepio que vai definir a sua fé, é uma decisão. E às vezes não decidir também é uma decisão a ser tomada, mediante aquilo que nós acreditamos. Como por exemplo, quando nós citamos a carta de Paulo, abra sua Bíblia por favor, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 4, versículo de número 17. Acompanha comigo, ou se não, abra sua Bíblia lá nessa leitura, para que a gente possa ter uma compreensão daquilo que Paulo está tentando nos fazer entender. Capítulo 4, verso 17, Paulo vai dizer o seguinte: e digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, continua a leitura, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para a avidez, para cometerem todo e qualquer tipo de impureza. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, que quando nós estamos vivendo na teologia do novo pensamento, nós não podemos andar como gentios, como o mundo anda. Por quê? Porque o mundo não aceita a mensagem de quem é parecido com ele. O mundo não aceita a mensagem de gente que fala que é diferente, mas parece uma pessoa igual. O mundo só vai aceitar a palavra de quem se autodecodificou para poder agradar aquele que o chamou. Uma outra coisa é entendermos que nesse contexto que Paulo está dizendo de Efésios, ele usa a palavra
ele usa a palavra sentimento ou sentido, como quem diz que obscurecido, como quem diz que está caído, que está irregenerado, sem discernimento. Dentro desse conceito, nós entendemos que o que Paulo está dizendo é que se não houver essa regeneração do entendimento, não existe santificação inteligente. Aí eu gostaria que você entendesse comigo, sem que seja agressivo. Tem muitas pessoas que conseguem trocar a sua roupa, mas não trocam a sua mente. Mudam de lado, mas não mudam de pensamento. Posso citar um exemplo aqui? Por exemplo, Deuteronômio capítulo de número 11. Anota aí depois na sua apostila. O Senhor está falando para o povo que está saindo do Egito e direcionando esse povo para uma terra prometida. Ele está dizendo o seguinte no capítulo 11 de Deuteronômio: olha só, a terra pela qual vocês saíram era uma terra que vocês deveriam comer pepino, cebola, amassar o barro com os seus pés e comer o alho. Mas a terra pela qual vocês estão indo, vocês vão beber da chuva que desce dos céus. Qual é o contraste disso? O contraste é que tudo que eles viviam no Egito era direcionado para a terra, para o chão. Pepino, cebola, amassar barro, você tem que olhar para o chão. Mas agora que vocês vão herdar a terra prometida, a chuva que vocês vão beber, a água que vocês vão beber vai descer do céu. No Egito você olha para baixo, mas na terra prometida você tem que olhar para cima. Mas o problema, olha para mim, o problema é que vocês sabem que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Por isso Deus deixou 40 anos esse povo peregrinar no deserto, para que eles fossem desintoxicados do costume egípcio. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque Deus não tem dificuldade de tirar você do mundo. Deus tem dificuldade de tirar a voz de Faraó do nosso coração, porque tudo que nós vamos viver de novidade em Deus passa pela renovação da nossa mente. Então não adianta você morar no Rio de Janeiro, em frente à praia de Copacabana, se a sua mentalidade não foi mudada. Não adianta você estar aqui pregando, cantando, se a sua mentalidade não for transformada. Não adianta você arrumar outro casamento se a sua mentalidade não for transformada. Não adianta você mudar de igreja se a sua mentalidade não for transformada. Por isso, muitos crentes, às vezes, no afã de tentar mudar de vida, eles mudam a sua geografia, quando na realidade não é a geografia mudada que vai transformar a minha mente, é a minha mente transformada que vai transformar a minha geografia. Por isso, aqui no tópico 3, eu gostaria muito que você prestasse atenção que o mundo possui algumas liturgias, conformismo cultural. O mundo possui algumas liturgias cultuais. Diga comigo: ritmos, narrativas, símbolos, padrões de desejo. Isso aqui é bíblico? Você sabe que o mundo nos influencia através da cultura. Como é que é isso? Não se muda a religião ou uma política de um lugar sem antes você mudar a cultura, porque a cultura não é somente agora que influencia as universidades. A cultura é desde os tempos da Torre de Babel. Um dos povos que mais influenciou a cultura na história da Bíblia foi o povo da Babilônia, porque a Babilônia não queria mudar a religião dos judeus, queria mudar a cultura. E qual foi o elemento que Nabucodonosor usou para poder mudar a cultura dos judeus? Uma estátua? Não, uma orquestra. Ele mandou fazer uma orquestra, um pagode nabucodonosônico, e disse: todo aquele que não se dobrar mediante a estátua e ao som da orquestra vai ser lançado na fornalha de fogo. Por quê? Porque Nabucodonosor sabe que o que mais influencia a juventude é a música. Pela música você se emociona, pela música você se alegra, pela música você se entristece, pela música você cria expectativas. Só que a nossa geração não pode ser mentoreada por música. Nós precisamos ser mentoreados pela palavra de Deus. Por quê? Porque na verdade existem até canções que elas são bonitas, mas elas não são bíblicas. Existem muitas músicas que elas são com letras extremamente encantadoras, mas nocivas à nossa caminhada de fé. Agora, em contrapartida, a gente precisa compreender que louvor, música e adoração são diferentes. O que influencia um cristão é uma adoração, porque você adora a Deus e Deus molda você. Você louva a Deus e Deus transforma você. Mas a nossa geração não. A nossa geração está sendo influenciada por uma cultura nociva. Vê aí um jovem que você conhece, provavelmente você conhece, que ingressou numa universidade. Se ele não tiver uma base doutrinária bíblica, ele desvia na universidade. Ele nega a fé, nega Jesus, ele nega tudo. Em contrapartida,
contrapartida, outros tantos têm medo de encarar o seu futuro, porque também não estão embasados na Bíblia. Olha para mim, porque na verdade, pastor, o que está acontecendo nesses dias é que o diabo entende que uma das maiores ferramentas no ambiente cultural é a ignorância. Nós estamos enfrentando uma cultura inteligente através da nossa ignorância bíblica, que nós vamos perder. Por isso esse seminário é importante, para que Deus abra a sua mente e componha em você uma nova trilha neural. Oh, glória a Deus, eu amo isso aqui. Uma nova trilha neural. Por isso o tema da minha fala aqui, na verdade, é a síndrome do cérebro apodrecido. Diga comigo, a síndrome do cérebro apodrecido. Pastor, o cérebro apodrece? É lógico que não. Olha para mim agora. Na verdade, Deus é extremamente sábio. Diga glória a Deus. Ele é extremamente sábio e rico em conhecimento. Diga aleluia. Por isso Deus colocou dentro de você uma coisa chamada cérebro. E o nosso cérebro foi instalado por Deus para trabalhar através da escassez. Você quer ver? Você não nasceu falando, aprendeu a falar. Você não nasceu andando, aprendeu a andar. Você não sabia andar de bicicleta, aprendeu a andar. Por quê? Porque o cérebro, ele expande a partir da escassez. Nossa geração está sofrendo, tendo tudo de mão beijada. A nossa geração está sofrendo com o iPhone 13, está sofrendo com tênis Nike, está sofrendo com computador no quarto, está sofrendo, vocês estão aí, com internet banda larga. Quanto a geração passada, quando não tinha recursos, ela inventava, porque a invenção, a criatividade expande a nossa mente. Sabe o que esses pesquisadores americanos, porque isso aqui não é uma informação minha, depois você dá um Google lá, ele diz o seguinte: a expressão é contemporânea e popular, mas descreve um fenômeno real na intersecção entre neurociência, psicologia do comportamento e economia, através de uma teologia pastoral. O que ele vai definir? Primeiro, a definição técnico-cultural. Trata-se do estado de trata do estado de disfunção cognitiva superiores da hiperposição. O que é isso? É línguas estranhas mesmo. O que significa isso? São estímulos de dopamina, são fragmentos informacionais, multitarefa digital, são gráficos instantâneos, recompensas imperceptíveis. O nosso cérebro gosta de ser recompensado. Por isso esses neurocientistas descobriram uma verdade. A verdade é que nós estamos construindo uma geração que não tem paciência de ver um vídeo que tenha mais de 1 minuto, que não tem paciência de assistir ou de ouvir um áudio de mais de 1 minuto. Estamos sendo treinados pela inteligência artificial a não ter paciência. Por isso o cérebro não está expandindo, ele está enrijecendo. Dificilmente daqui a 5 anos nós vamos ter uma geração que vai saber fazer uma redação, que vai saber conjugar um verbo, porque a geração da impaciência está sendo treinada. Por isso que hoje em dia alguns pastores, alguns pregadores chegam a dizer: olha, ninguém tem mais paciência de ouvir uma mensagem que tenha mais de 40 minutos. Onde é que nós ouvimos isso? Porque na verdade nós não estamos numa sala de psicologia, nós estamos em uma sala teológica, profética, porque não é o tempo que se prega, mas é a fome que se tem de ouvir o que está sendo falado. A nossa geração não pode ser marcada por isso, por esse sistema religioso caído, sociopata, de gente que quer diminuir o nosso poder de evoluir. Por isso dá um sorriso aí. Todas as vezes que Deus quiser expandir a sua vida, Ele vai te colocar num deserto, Ele vai te colocar na escassez, Ele vai colocar um problema aqui para que você resolva. E isso não é abandono, é Deus expandindo a sua mente. É para você parar, vai começar, é para você parar de ser mimado, de ser playboy de igreja, de achar que Deus é teu empregado quando Ele é o seu patrão. Não, pastor, mas parece que Deus me abandonou. Não, Ele não te abandonou, Ele está treinando a sua mente. Porque se você fortalece a tua mente, o diabo não tem acesso a você. Se você fortalece a tua mente, não tem espaço para depressão, para ansiedade, para suicídio e para síndrome do pânico. Por isso, dá um toque nesse irmão, diga para ele assim: Jesus vai te ajudar a transformar essa mente.
E como é que isso nos favorece? Como é que favorece esse pensamento decaído? O ambiente favorece isso. Distração crônica é um resultado. Leitura superficial é resultado. Ansiedade é resultado. Incapacidade de meditação é resultado. Intolerância ao tédio é resultado. Aversão ao silêncio é resultado. Déficit de introspecção também é resultado. Você percebe que muito raro é você ver um jovem no quarto em secreto orando, porque nós somos tão ativos, tão elétricos, a gente está tão dentro do ativismo que a gente quer orar hoje e Deus responder no final da manhã. Só que na realidade Deus trabalha com paciência. Por que, pastor? Porque paciência é um fruto de quem foi transformado. Tá bom, você foi transformado, mas você é impaciente. O proverbista vai dizer o seguinte: como cidade derrubada que não tem muros, é sem um homem que não tem domínio próprio. Não adianta você querer discipular a cidade de Vilhena se você não consegue se autodisciplinar, se você não consegue se controlar. Está aqui, mas está com a mente lá em Caxias. Está aqui, mas está com a mente lá em Mato Grosso. Está aqui, mas está com a mente com a namorada que te abandonou. Está aqui, mas está com a mente com a menina que te deixou. Não, o Senhor não quer metade do teu corpo, Ele quer a tua vida toda aqui nessa manhã. Alguém está vivo? Diga glória a Deus. Tome a mão de alguém e diga para ele: isso é um conselho que você vai receber daqui para frente. Diga: o seu cérebro trabalha em ciclos de dopamina. Diga: de atenção e recompensa. Diga: nada melhor do que você transformar a sua mente para que Deus aguce a sua sensibilidade. Por isso, se prepara para orar como você nunca orou. Se prepara para ler a Bíblia como você nunca leu. Se prepara para entrar na transcendência do Espírito como você nunca entrou. Se prepara para refletir teologicamente como você nunca refletiu. Se prepare para uma disciplina. Vão achar que você caducou, vão achar que você é quadrado, vão achar que você é antiético, mas não é. É porque você se converteu e agora está vivendo uma vida plena na presença de Deus. Deixa eu sair mais um pouco aqui, olha para mim. Você não pode dar mais tempo para o teu namorado do que para Deus. Você não pode dar mais tempo para o GTA e para o Free Fire do que para Deus. Você não pode dar mais tempo para o Instagram do que para Deus. Você não pode dar mais tempo para o TikTok do que para Deus. Deus quer ser a sua prioridade. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: a tua luta hoje é com o diabo, que tem nome de algoritmo. Você procura a melhor pose para tirar foto, mas você não procura o melhor lugar para orar. Você diz que fazendo academia você ia se sentir melhor. Nada contra a academia de gente que paga academia para correr na rua. Mas o problema é que você já emagreceu com... mas continua flertando com ansiedade. Continua saindo do culto querendo morrer. A minha mãe não me ama, pastor, porque você não está na minha vida. Tem nada a ver com a sua mãe e seu pai, tem a ver com aquilo que você pensa. Dá um sorriso para esse irmão e diga assim: Deus não quer ouvir mais as suas desculpas. Ele quer ver a sua atitude. Diga: não é o que a vida te fez, é o que você vai fazer a partir de agora. Não dá para construirmos uma ideia de uma mente renovada se nós não damos tempo de qualidade para Deus. Não dá para termos uma vida renovada, uma mente transformada. Gente, vai dar ruim. Porque as pessoas às vezes elas confundem arrependimento com transformação. A mensagem de João Batista foi sobre arrependimento tanto quanto a de Jesus. Mas a mensagem de Paulo para a igreja romana é transformação. A palavra arrependimento é mudança de rota, literalmente. Você está indo para o buraco, encontrou Jesus, você muda de rota.
Está indo para bagaceira, encontrou Jesus, mudou de rota. Para o forró, encontrou Jesus, mudou de rota. Para o pagode do Tiaguinho, mudou, encontrou Jesus, mudou de rota. Está indo para bebida e para cachaça, encontrou Jesus, mudou de rota. E quando você muda de rota, a tendência é que você se batize no Jordão. Porque a mudança de rota transforma a serpente em ovelhas. O tema da mensagem de João é raça de víboras. E só um arrependimento genuíno pode decodificar o teu DNA. Então é capaz de você estar sentado do lado de um ex. Ninguém deu glória a Deus, né? É capaz de você estar sentado do lado de um ex, feiticeiro, mentiroso, mas agora regenerado, transformado, abençoado. Só que o problema da gente é que a gente se apega no arrependimento e pouco na transformação. Por isso, pelo arrependimento, você congrega numa igreja. Pelo arrependimento, Deus até te deu dons. Você profetiza, você canta, você ora, planta bananeira. Mas o problema é, e o seu comportamento? E voltando em Deuteronômio 11, em suma é que Deus estava dizendo: o lugar para onde vocês vão não tem nada a ver com o lugar de onde vocês vieram. Porque aqui não tem vaga para malandro. No Egito você dava golpe, aqui você aceita a bronca. Vai doer. Dói porque na verdade a transformação ela parece o termo similar ao arrependimento. Enquanto o arrependimento é metanoia, transformação é metamorfos. E metamorfose é uma lagarta que se transforma numa borboleta. Então não tem como cultuar a Deus se os nossos modus operandi é o mesmo do Egito. É por isso, dá um sorriso, que alguns jovens precisam de uma isca para estar aqui, porque não foram transformados. Estão tratando a igreja da mesma forma que tratava o Luan Santana, da mesma forma que tratava as duplas sertanejas. Só que aqui a nossa isca não é um cantor, não é um pregador, é o Espírito. Olha para alguém e diga para ele assim: a minha mente foi mudada. Diga: não tem mais como voltar atrás. Diga: o meu alvo é Cristo, minha paixão é Cristo, meu destino é Cristo, tudo na minha vida é Cristo, é para Cristo que eu vou. Mas o problema é que o digital está tomando conta da mente da gente. Enquanto o cristianismo é uma fé que exige, coloca Romanos 10, vou usar vocês aí. Romanos 10, 17, todo mundo sabe de cor, né? O que está escrito em Romanos 10, 17? Ah não, vocês não valem. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Então, se tu está ouvindo tudo menos o que a palavra diz, você está se parecendo com quem você ouve. Porque nós somos parecidos com quem nós ouvimos. Olha para mim, o nosso pastor presidente não é pastor de quem segue, é pastor de quem ouve. Porque Jesus não é senhor de quem segue, porque o cristianismo agora virou moda. Até quem tira foto pelado quer ser cristão. Ninguém deu glória a Deus, mas está tudo bem. E tem seguidores. Hoje em dia, o que mais se vende e dá engajamento na internet é fofoca de crente. E quem é que consome fofoca de crente? Crente indignado com a igreja, mas que continua dentro dela. Vocês estão vivos ou não estão, gente? Porque se tem uma raça difícil de se lidar, não é um endemoniado. O endemoniado a gente junta as irmãs do fogo da oração e o demônio vai embora. Mas gente insatisfeita não vai. Porque o insatisfeito fica contaminando todo mundo, falando mal de todo mundo, e fica com essa cara feia, torcendo para a coisa dar errado. Mas tem gente remanescente de mente transformada. Dentro do conceito filosófico teológico, nós precisamos de paciência. Tiago 1,4. Tiago 1,4. Quem achou ler? Ninguém. Tenha, porém, fala você. Fica de pé, que talvez. Está solteiro? Está solteiro? Tá? Eu sei, mas está solteiro?
Entendi porque que você se levantou. Vamos lá, vai. Tenha o quê? Paciência é um dom, gente. Segura que vai dar ruim para nós. Talvez Deus nos ame por aquilo que a gente faz, mas nos rejeite por aquilo que a gente é. Porque ser cristão de uma mente renovada não é estar dentro de um congresso, num ajuntamento como esse, que aqui todo mundo tem cara de santo. O problema é que Deus te mede quando ninguém está te vendo. Porque quem é você quando ninguém te vê é que define aonde você vai chegar e quem você está ouvindo. Estão vivos? Estão vivos? Vamos lá? O contexto teológico exige escuta, paciência. Salmo 27, verso 4, contemplação. Meditação, Salmo 1, verso 2. Discernimento, Romanos 12, 2. Silêncio, Abacuque 2, 20. Memória, Deuteronômio capítulo 6. E nós somos privilegiados, porque o judeu tinha 613 preceitos para gravar e não podia errar em um preceito. Nós só temos um mandamento. Ninguém deu glória a Deus, né? Nós temos um mandamento. O entendimento é que nós não estamos fora da lei, nós temos lei. Só que a lei agora é baseada na graça em Cristo. E qual é a lei? Qual é o mandamento novo que Jesus nos deu? Amarás o Senhor teu Deus, tua força, coração e quem mais? Ao teu próximo como a ti mesmo. Faz aí isso. E acredite, não tem como você servir a Deus se você não serve a ninguém. Porque Deus, para dizer que te amava, Ele fez um sacrifício. E você, para dizer que ama a Deus, o que é que você está fazendo? Na verdade, olha para mim, Ele não quer coraçãozinho. I love you too, Jesus. Ele não quer um emoji, não quer uma camisa escrita Yeshua. Ele quer a sua vida, cara. E talvez esse puxão de orelha que você está levando aqui é porque Deus está prevenindo você de confiar em quem não é confiável, para depois você não colocar a culpa na igreja que a igreja não te avisou. E eu vou falar mais uma vez aqui. Se você não consegue largar essa menina aqui para poder ouvir a palavra de Deus, talvez ela te largue depois para ouvir Deus. O resultado do discipulado é impossível, não por falta de conteúdo, mas por falta de uma estrutura mental para recebê-lo. Por isso, os embates que nós temos hoje são embates que vai além da nossa teologia. É de influência cultural, é de influência mental, é de influência emocional. Nunca se teve tanta notícia de jovens engessados com potencial. Vou citar um exemplo. Eu estive pregando em um determinado lugar do nosso norte do Brasil. Fui recepcionado no aeroporto. E eu cheguei lá, não era o pastor que tinha combinado comigo, e era um jovem que foi lá me chamar, me buscar. Ele disse: pastor, perdoa o nosso pastor que ele não pode vir aqui, porque um jovem acabou de tomar remédio para rato para morrer essa madrugada. Eu falei: que isso, vamos orar por ele. E eu fui para falar, ministrar nesse seminário. Quando eu cheguei lá, a proposta do seminário era para curar a mente dos jovens. Tinham 150, 200 jovens num sítio. E o pastor disse assim: pastor, eu tenho muita dificuldade de lidar com esses jovens, porque eles são extremamente inteligentes. Tem jovens aqui que tem 25 anos que já são formados. Tem jovem aqui de 30 anos que tem 3 faculdades. São ricos, filhos de fazendeiro, mas estão extremamente fragilizados na sua vida emocional. Suicídio, depressão, pânico é a saúde desses jovens. Eu fui orar e o Senhor me disse: é porque tem gente que não sabe lidar com as pressões da vida. Filipenses capítulo 3, Paulo vai dizer que nós devemos esquecer das coisas que para trás ficaram. Tem que ter uma mente muito saudável para isso. E é fácil a gente chegar e segurar na mão de alguém: pô, esquece quem te feriu, esquece quem te magoou, esquece quem te traiu, esquece da decepção, esquece do teu fracasso. É bacana isso, porque isso soa até como poético, mas na lida não é. E qual era a mente de Paulo quando disse para a gente esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para aquelas que estão diante de mim? É não ser controlado por elas. Eu ouvi
uma psicóloga falar, ela disse o seguinte, que a maioria das pessoas que tem problema com depressão é resultado de um passado mal resolvido. Ansiedade, problema com o presente. Aliás, estresse, problema com o presente. Ansiedade, problema com o futuro. E a gente precisa enxergar Deus onde é que está nisso. Sempre esteve no passado, sempre está no presente e sempre estará no futuro. Você não pode ficar adoecido na sua mente, porque Deus estava lá quando te magoaram. Deus estava lá quando te feriram. Deus estava lá quando você fracassou. Deus estava lá quando você chorou. Deus estava lá quando te bateram. Deus estava lá quando te assaltaram. Deus estava lá quando deu tudo errado. Deus estava lá quando você pediu para morrer. Deus estava lá quando você quis apertar o botão e explodir a sua vida. E por que Ele não interviu? Porque você não esconde de Deus o potencial que você carrega. Porque só sendo muito crente para transformar a dor em força. Então você segura a mão desse irmão, diga: você tem duas opções. Ou continua chorando, querendo morrer, sumir, desaparecer, ou pega essa dor e transforma em poder, transforma em força da fraqueza. Segura a mão lá em cima que eu vou profetizar agora. Nunca corresponda às expectativas de alguém que se alegra com as tuas feridas, que se alegra com a tua tristeza. A resposta que eles têm que ter de você não é que você está se cortando, não é que você está querendo morrer, é que você está crescendo, vai prosperar, vai ser feliz, vai ser crente. Bate na mão desse jovem e diga: você não será estatística, você será referência. Pastor, por quê? Porque Jesus está instaurando nova trilha neural. Romanos 12 é Jesus te dando uma nova trilha neural, de novos hábitos. Ao invés de chorar, tu vai jejuar. Ao invés de querer morrer, você vai entender que você já está morto, está vivo para Cristo e morto para o pecado. Dá um sorriso aí. Ao invés de ficar magoado por qualquer coisa, usa a teoria do deixa aí. 1 de João vai dizer que saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fosse da gente ficaria conosco. Então deixa embora a gente que não quer ficar na tua vida. É libertador, não quer ficar, não é perda, não quer ficar, é livramento. Deus está te livrando disso. Quer uma mente saudável? Segure a mão do teu irmão, diga para ele: ter saúde mental é extremamente libertador para qualquer influência psicossomática. Diga: ter saúde mental é ter maturidade. Diga: imaturidade é você aprender a dizer não. Diga não. Você pode me opinar, você pode até falar mal de mim, mas daqui para lá só quem fala é o Espírito Santo. Você tem opinião a meu respeito, mas ninguém tem acesso ao meu coração, porque o meu coração já está preenchido pelo Espírito Santo. Muda essa mente, muda, muda. A gente vai orar, mas escuta isso aqui. Vamos trocar em miúdos isso aqui? Vamos lá? Não pequem. Se você pecar agora, você vai ter uma diarreia de 5 dias. E na verdade a Bíblia não exige da gente perfeição, exige sinceridade. Então seja sincero. Quem já se apaixonou de verdade aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Isso. Eu queria que pelo menos os casados, né? Os casados, vai ficar ruim pro seu lado. É ruim para você. O cara é casado, não levanta a mão, a mulher está lá de olho já dizendo, né? Agora olha para mim. A gente que se apaixona e ama intensamente, dificilmente não paga mico. Aquelas camisas que vendem agora, love.
Eu falei, no outro dia eu vi na internet uma camisa vendendo, estou no processo. O homem vestido a camisa, estou no processo. Aí a mulher com a camisa, processo. Eu falei, filho, eu vou comprar a camisa dessa pra gente. Mas, na boa, quando a gente ama, a gente fica cego ou não? Porque amor é sentimento ou é decisão? Decisão. Por isso que a gente escolhe amar as pessoas erradas. Você decidiu amar, não é sentimento, é decisão. Sumiu, glória a Deus, né? Agora, você paga mico? Escreve cartinha só da nossa época. E-mail. Levanta a mão quem já pagou mico porque ama. Levanta a mão, amor. Levanta a mão, já pagou mesmo. Antigamente era carro de som, no Rio de Janeiro era carro de som. Não sei se aqui tem. Tem carro de som aqui? Buquê de flores. Buquê de flores. Carro do buquê. A gente está falando que tem carro do buquê. A gente paga mico. Mas além de pagar mico, olha para mim. Está filmando? A gente muda o comportamento. Aonde? A gente muda o comportamento. Quando a gente ama, a gente muda o comportamento para agradar o objeto do nosso amor. Então aqui não tem nada a ver com religião. Porque quanto mais amor você tem a Cristo, mais por Ele você se transforma. Porque Paulo não está dizendo que um anjo vai descer para te transformar. Até porque quando ele usa a mesma expressão na carta dele aos Coríntios, ele vai dizer que nós somos transformados de quê? De glória em glória. Não está falando de Pentecostes, não está falando de Kadosh, está falando de decisões. Porque a transformação é gradativa. Você está tão apaixonado por Jesus que agora você não visita mais site pornográfico. Está tão apaixonado por Jesus que agora tu está namorando essa garota para casar. Você não vai namorar mais outra. Está tão apaixonado por Jesus que você até alongou a tua saia. Está tão apaixonado por Jesus que você está tirando todas as fotos que você tinha de biquíni da internet, porque agora você é santa. Era para dar glória a Deus. Você está tão apaixonado por Jesus que você mudou o teu comportamento. E não tem nada a ver com o pastor presente, tem a ver com Ele. Porque regras não mudam a juventude. O que muda a juventude é o Espírito. A gente precisa voltar a gerar nesse povo paixão por Jesus. Por isso que você pode ser um filho de um presidente, pode ser filho de pastor, mas você nunca conheceu Jesus de verdade. Mas esse congresso, esse seminário é para que você mergulhe na transformação e nunca mais seja a mesma pessoa. Não é não querer pecar. Não tem esse papo da gente se tornar super santo. Não, eu sou tão santo. Mentira. Porque o nosso DNA espiritual é caído. Nós somos descendentes de Adão. O pecado de Adão está em nós. Se nós não santificarmos, se não formos cheios de Deus, o pecado de Adão toma conta da gente. Então não é porque a gente não quer errar, é porque a gente ama alguém que inibe o desejo dos nossos erros. Então eu não erro porque eu não quero, eu não erro porque eu amo Jesus. Vamos ali namorar ali no meu carro escondido, não, eu amo Jesus. Vamos sair para a gente curtir uma praia e a gente só volta semana que vem, não, eu amo Jesus. Não é porque eu não quero, é porque o meu amor por Jesus é maior que o desejo que eu tenho de errar. Vocês estão aí ou não, gente? Abre essa boca, dá um grito de glória a Deus. Por isso, segundo o Jarbas Aragão, os pastores me ajudem, por favor. Ele vai dizer o seguinte, anota aí na tua apostila, que um dos aspectos que inibem o crescimento, que inibem ao avanço e que influencia a nossa juventude, é que nós pastores não podemos mais pastorear os jovens da mesma maneira que pastoreamos eles há 20 anos atrás. Você está combatendo com o telefone ali. O que você fala aqui, ele pega ali a inteligência artificial e fica, acho que ele errou. Antigamente a gente tinha que orar para Deus revelar o pecado.
Agora o pecado está na tela do celular. E para onde a gente está perdendo os jovens? Olha para mim, antigamente a gente perdia para o mundo, mas agora a gente está perdendo para as falsas igrejas. Porque o diabo fez uma igreja e tem muito jovem congregando lá. Acabou o profético, porque a gente é assembleando, mas existem alguns lugares que o profético não funciona mais. Não tem mais profecia, não tem revelação, não tem mais nada. Tem o governo do homem, pseudamente teocrático, mas na verdade quem manda é o homem. Eu sou de um tempo que a Assembleia de Deus era conhecida pelos dons, e a gente ia lá porque tinha profecia, tinha revelação sem internet. Mas nós sabemos também que isso foi banalizado. Tem os profetas do Pix, da internet, de um montão de coisa. Mas não significa que não existam pessoas que sejam tementes a Deus. Eu me lembro que tinha lugares que eu não ia quando uma irmã fulana estava lá, porque essa irmã não sabia conjugar o português. Mas quando ela botava o joelho no chão, Deus contava o segredo todinho para ela. E para onde estão indo as nossas jovens? Para a academia. O bíceps está avantajado, mas a alma está fraca. Menino está com uma calça mais apertada do que o Zezé de Camargo e Luciano, mas a alma está fraca. Em contrapartida, tem um montão de jovem que não tem tempo para cuidar de si mesmo, porque a alma dele... Porque todo mundo que é cheio de Deus é esquisito para o mundo. Olha para esse esquisito que está do teu lado e diga assim: prazer é o mundo dos esquisitos. Diga: você é um inconformado. E encerra aqui para a gente orar. Toda transformação faz com que todo o nosso universo pessoal mude. E a princípio, olha para mim, eu luto contra mim mesmo. Porque, como eu disse, eu perdi o meu filho em 2016. E essa transformação na minha vida, a partir de 2016, porque eu achava que era pregador. Tira foto em aeroporto, olha aqui, hashtag partiu, avião, portas abertas, portas fechadas, piloto não sei o quê. Mas eu descobri que depois da mutilação, a vida muda. Porque a mente transformada nos faz entender que você aprende mais com a tristeza do que com a alegria. Melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Gente, eu estou sentindo Jesus aqui. Meu filho saiu de casa para cortar o cabelo e tomou 2 tiros de fuzil. Um tiro a longa distância, outro tiro a queima-roupa. No tiro a longa distância, pegou no braço, fratura exposta. Pegaram ele para socorrer, o policial saiu do abrigo, rendeu uma mulher e efetuou outro disparo de um fuzil 762 na barriga. Entre o primeiro e o segundo disparo, ele disse que era crente. Chama meu pai lá, meu pai é pastor, chama meu pai. Mas a morte não respeitou. 5, 6 minutos depois dos tiros, eu estava do lado dele. Eu orei, busquei, profetizei, determinei, socorri. Mas naquele dia eu entendi que a morte não veio para te dar escolhas, ela veio para te dar destino. Fica você brincando de crente, achando que esse lugar não é bom para você, que você queria ser bem tratado. Não, é porque eu sou especial, eu queria meu nome na faixa. Você quer um aplauso? Faz aula de balé. Quer ser profeta? Levanta o teu altar. Eu tive que lidar com uma coisa que eu nunca experimentei na vida. Meu filho morreu, tive que fazer um enterro. Culto fúnebre pior da minha história, nunca mais eu quero passar por isso. Eu me lembro que eu entrei para o meu quarto no dia que ele foi assassinado para poder buscar a Deus. E o que eu me lembro é que eu fechei a porta do meu quarto, puxei a cadeira de escrivaninha e sentei na cabeceira da minha cama e perguntei: Jesus, vem aqui falar comigo. Eu não vi Jesus, mas ele foi lá.
No mesmo quarto que eu orei para ele me dar mensagem, no mesmo quarto que eu orei para ele mandar linguiça, porque não tinha o que comer, arroz, feijão, o quarto que ele me visitou. E a primeira pergunta que ele me fez, para tratar da minha mente, é: qual é o nome do teu filho? Porque quando Deus te pergunta, não é que ele não sabe a resposta, é retórica. Ele sabe a resposta, ele quer saber o que você vai falar. Porque toda dor tem um nome. Eu acabei de ver um ser de Deus aqui. Vocês creem em visões ainda? Vocês creem ainda, não? E calamash. Ele está passeando no meio dos jovens com uma garrafa. E está colocando azeite para curar a ferida. Ele está quebrando sentença de suicídio aqui nessa manhã. Eu confessei para Deus o nome do meu filho. Disse: é Lucas o nome dele. O Senhor me perguntou qual é a camisa que ele jogava. Ele jogou em alguns clubes do Rio, estava jogando no América, treinando lá, fazendo curso de mecânica de moto, que se não der certo no futebol, ele gostaria de ser mecânico de moto. Mas sempre jogou com a camisa de número 22. Então eu falei: 22. O Senhor me disse: qual a idade que você me devolveu ele? 19. Quando eu lembrei da Bíblia, Lucas 22, 19. Deus vai curar minha mente. Tendo partido o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos. Quando eu fechei a Bíblia, o Espírito Santo veio no meu coração e disse: a vida pela vida. Você nunca vai saber o valor de uma alma se você não souber a dor que é perder uma. Eu comecei a chorar e não deu 3 minutos. O Senhor veio no meu coração de novo dizendo: você sai por aquela porta. E agora eu vou falar para alguém aqui, para ser uma vítima, para continuar colocando carinha de choro, para alguém ter pena de você. Porque nem Deus tem pena de você, Ele tem misericórdia. Pena não. Ou você sai por ali para ser uma vítima, ou você decide sair desse congresso para ser uma referência. Eu tinha todos os motivos para me revoltar. Automaticamente me deram o endereço do policial, a rua do policial, a família do policial, tudo. E perguntaram: pastor, o que você vai fazer? Eu falei: nada. Eu amo isso. Eu descobri que a obra de Deus não é só para quem tem chamado, é para quem quer terapeuticamente sobreviver. Porque a igreja não adoece, a igreja cura. Porque a gente pode estar sem pó de café em casa, mas quando a gente vê um jovem desse dizendo: a tua vida me influencia, bate na mão de alguém e diga: a tua vida vai inspirar muitas outras pessoas. Fala: se prepare para voltar diferente para o teu lugar, para a tua cidade, para o teu município, porque tu vai ser uma referência, uma influência. Qual é a decisão que eu tomei? A decisão foi fundar um projeto que tem o nome do meu filho. Hoje nós temos mais de 150 crianças, porque na época que o projeto foi fundado, o tráfico de drogas que imperava lá faliu. E as crianças que antigamente eram crianças, hoje são jovens e adolescentes, crentes. Porque a terapia que a gente, vou falar, a gente paga R$250, R$300 para ir no especialista. E dependendo da linha que ele trabalha, ele vai perguntar para você: o que é que te trouxe aqui? Porque você precisa botar para fora o que você pensa. Só que todos os dias que a gente se reúne na igreja, o Espírito Santo pergunta: o que te trouxe aqui? Por isso muda a tua mente, porque a tua forma de culto está errada. Você não vem aqui para receber, você vem aqui para entregar. Por isso que quando a gente levanta a mão, não é para enfeitar a mensagem, é terapêutico. Adoração é terapia, oração é terapia. Quando você levanta a mão, você não está dizendo que Deus precisa de você para existir como Deus. Você está calado aqui, mas os anjos estão dizendo: santo, santo, santo. Você não abre a boca para nada, mas o céu não está em silêncio. Por isso, a adoração vale mais para você do que para Deus. É melhor você adorar do que ter uma
AVC, é melhor você levantar a mão do que ter um infarto. Então abraça a boca e entrega teu corpo. A oração, que é terapêutica, a oração é terapia ocupacional, pastor. Jesus nos ensinou a orar, e a gente não tem que orar como religioso. Senhor, meu Deus e meu Pai, venderam uma fita pra gente, que a gente ora tudo do mesmo jeito. Isso não é nem oração, isso é ladainha. Jesus disse, quando vocês tiverem que orar, a palavra de Jesus é maior do que a de Paulo. Entra no teu quarto, porque no lugar da tua intimidade não pode haver vaga para outra voz que não seja a voz de Deus. Fecha a tua porta. E quando você orar, não ore como os religiosos que ficam em pé na praça pública gritando. Essa oração da live, estou orando por você. A oração é complexa, porque ela é contextualizada pelo relacionamento da intimidade. Não ore como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Ele não está dizendo que a gente não tem que orar 2 horas, 3 horas. Se tu aguenta, vai até 1 hora. Orando 2 horas, 3 horas, 4 horas, vai. Mas ele está falando assim, olha para mim, jovem, para a gente orar. Qual é o verbo que você possa conjugar que Deus fique encantado com isso? Qual é a palavra bonita que você usa em conjugação verbal que Deus fala assim, anjo, anota aí, porque o que ele disse eu nunca vi ninguém falar. Deus não se surpreende com palavras bonitas de sentidos vazios, mas com o coração quebrantado. Esse ser de Deus está aqui. Ele está posicionado em frente a esse altar. E o Senhor me disse assim, Ele me disse, traga os meus filhos aqui na frente, porque hoje vai ser o dia em que eles vão jogar o lixo fora. Você não pode carregar o que não te pertence mais. Muda a tua mente. Quem te feriu está vivendo como se nada tivesse acontecido, e você aprisionada, e você frustrado, e você decepcionado, amargurado. Vem trazer esse lixo. Eu não sei se vai ser 1, 2, 100, eu não sei quantos, mas se tu está sendo encorajado a levantar da tua cadeira e vir para cá, vem pegar esse lixo e trazer para esse altar agora, porque Deus vai livrar você. Você não pode ser mais desse jeito. Pode ficar em pé, pode ficar em pé, pode ficar em pé. Você não consegue mudar e transformar ninguém. Vem bem perto do altar e fica em pé, mais perto. Aperta mais perto. Tem que chegar perto. Tira essas câmeras aqui, por favor, esses microfones aqui, por favor. Tira essas câmeras aqui, por favor. Isso. Vem, pode vir. Isso, pode vir bem perto. Pode ficar entulhado no corredor, não tem problema. A tua atitude vale mais do que a sua geografia. Obreiros, não é fácil lidar com gente, eu sei disso. A gente ajuda, e não tem ninguém que nos ajude. Isso gera amargura. A gente pode estar sendo privado da graça de Deus pregando no púlpito da igreja. Paulo disse isso escrevendo aos hebreus. Aliás, Paulo não, o autor aos hebreus. Ele disse, não permita que gere em vocês raiz de amargura, e a partir disso vocês sejam privados da graça de Deus. Ele está dizendo de graça mesmo. Então a amargura nos tira do lugar onde Deus nos posicionou. Você não pode acumular essas coisas na sua vida. Desculpa, você não merece sofrer por gente que não vale nada. Você não merece sofrer por gente que não te dá valor. Muda a tua mente. O Espírito Santo está aqui, gente.
Eu gostei até que ela disse, aumenta aí. No Senhor. Esse lugar é no Senhor. Chora! Esse lugar é no Senhor. Liberta a tua mente, livra a tua mente. Chora! O Espírito Santo não habita em lugares ocupados. Não habita em lugares ocupados. Você está perdendo a fé. Você está perdendo a tua espiritualidade. Você está perdendo a sua sensibilidade. Você não transcende mais. Você está frequentando igreja. Você não é mais templo. Jesus quer curar você nessa manhã. Canta, canta. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço seu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Baixinho, baixinho. Esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Bota todo o lixo agora para fora. Tudo que teu pai te fez. Todo o abandono, orfandade que você vive. Você só não tirou a sua vida porque o Espírito Santo não deixou. E ama-se, anderegamash. Isso, chora mesmo. Chorar faz muito bem, é a válvula de escape da alma. Bota esse lixo para fora. Joga tudo que não presta para fora. Esse lugar. Feche os olhos que eu vou orar por você. Eu queria pedir aos pastores, meus companheiros, vamos dar um passo à frente? Só para a gente profetizar para eles. Você que está aí, estenda a sua mão para cá, por favor. Eu vou dizer para vocês a primeira coisa, que vocês estando aqui não é vergonha, é cura. Mas para algumas feridas serem tratadas, elas precisam ser expostas. Você não vai viver uma falsa cura. Jesus está tirando aquela casquinha de uma falsa cura e expondo a sua ferida para Ele colocar remédio de novo. Eu estou sentindo Jesus aqui. Se você tem força para orar em línguas, ore em línguas se você é batizado com o Espírito Santo. Ore em línguas agora. Ora com entendimento. Bota tudo para fora. Diz em línguas estranhas: Jesus, a minha mágoa está aqui. Meu rancor está aqui. Meu sentimento de vingança está aqui. Minha revolta está aqui. Meu desejo de parar está aqui. Eu quero jogar tudo pro alto, tá aqui. Eu sou infeliz. Eu não consigo ser feliz. Diz pra Ele. Eu não quero ser religioso, diz. Eu não quero ser vazio. Eu não quero lutar contra isso. Fala: Jesus, eu quero ser homem, não quero ser mulher. Eu quero ser mulher e não quero ser homem. Luta contra isso. Guerreia contra isso. Você é escolhida, você é o escolhido. Esse lugar é no Esse lugar é no Espírito Santo, a gente não sabe nem como orar. Ora por eles. Interceda por eles, Senhor. Ajuda eles, Senhor, ajuda.
Essa é a tua igreja, Senhor. Esses são os seus escolhidos, Senhor. Esses são os seus jovens, Senhor. Senhor, que ninguém se perca. Que a cultura não influencie os teus filhos. Que o comunismo, o marxismo não influencie os seus filhos. Mas que eles sejam como Daniel, que sejam como José, que sejam como Elias, que sejam como Eliseu, gerados para enfrentar o sistema. Tem muitos aqui vivendo solidão, depois que se converteram foram abandonados. Não fala com o pai, não fala com a mãe, foram deserdados. Tem muitos aqui magoados e feridos porque foram abusados. Abusados religiosamente, abusados por narcisistas, abusados. Cura eles agora, Senhor. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor, essa mente de todo abuso, Senhor. Cura essa mente de todo vilipêndio. Cura, Senhor. Cura das ignorâncias, da falta de carinho, da falta de abraço, da falta de afetividade, da falta de atenção. Cura, Senhor. Sara teus filhos. Tira esse lixo para fora. Varre essa casa espiritual, Jesus. Minha chama. Varre essa casa. Aleluia. Olha para mim. Respira fundo aí agora. Quando você voltar para o teu banco, não leva o lixo com você. Ele está aqui agora. Eu vou te desafiar. Eu vou pregar hoje no último horário, mas antes tem outras ministrações. Mas eu gostaria de te desafiar. Eu nem falei isso com os pastores. Você vai pegar um papel e uma caneta, e em uma ou duas linhas você vai escrever. Vai dobrar bem dobradinho e vai trazer o seu lixo mais tarde. Profeticamente, eu não sei o que a gente vai fazer, se vai queimar ali, porque lixo a gente queima em qualquer lugar. Mas nunca mais você vai perder noite de sono por isso que te incomoda. Jesus vai te fazer feliz. Segura a mão do teu irmão agora. Toda a igreja. Eu vou provar para você que você não foi abandonado. A tia aí dos deficientes auditivos, pede a eles também para deixar os olhos abertos. Não dá para eles fechar os olhos agora. Diga para eles, o Espírito Santo vai dar para eles uma experiência agora que eles nunca tiveram. Diga, porque o Espírito Santo consegue ouvi-los quando ninguém consegue ouvir. Eu quero que mude a música. Nós não servimos, com todo respeito, a outras denominações. A gente não serve para ser outra coisa que não seja pentecostal. Porque o movimento pentecostal transcende. Nós acreditamos em tudo que está escrito aqui, mas também acreditamos que isso aqui transforma-se em vida prática. Então é transcendente. Por isso nós cremos nos carismas do Espírito Santo. Aonde existe vazio, o Espírito Santo vai te preencher agora. Eu não sei se Jesus vai te batizar, se vai te renovar, se tu vai voar, não me interessa. Mas Deus acabou de arrancar o lixo que estava dentro de você hoje. O espaço já está preparado para a presença do Espírito Santo. Então a gente não vai falar muita coisa aqui não. A gente vai ativar o modo adorador. Eu vou contar até 3. E quando eu disser já, você vai dar o maior grito de glória a Deus que você já deu em 2026. Esse glória vai ser o grito da tua liberdade, o grito da tua autonomia. Nunca mais você vai ficar aprisionado em nenhum sentimento.
Esse glória a Deus vai ativar a glória que está no céu, que vai descer para a terra. Vai ser uma mistura de glória. Aí, meu irmão, eu não sei nem se tu vai conseguir almoçar. Eu não sei mesmo, não sei. Fecha os olhos. É o Espírito Santo enche os jovens desse seminário. É 2, a Assembleia de Deus em Vilhena está cheia da glória de Deus. 2,5, quem não é batizado, batiza. Quem já é batizado, renova. É 3, dá um grito de glória! Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Agora é a sua hora de fazer culto. Sapateia, pula, grita, corre. Deixa ele te encher. Vai, 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 vai. Eis-me aqui, Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Canta! Minha vida dou a ti, Senhor. aleluia! Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. O lixo foi embora. Então se prepare que ainda hoje tem Pentecoste. Aleluia! Era para dar um glória a Deus maior do que esse. Tá com fome, né? Menino com menina, menina com menina. Dá um abraço nele dizendo assim: te vejo na próxima fase. Te vejo na próxima fase. Diga para ele: um dia a gente vai estar lá em cima. Fala para ele: um dia quem vai estar pregando lá é a gente. Um dia quem vai estar cantando lá somos nós. Hoje nós estamos sendo curados. Amanhã quem vai ser usado para curar somos nós. Levante a mão quem está sendo restaurado aqui. Abra a boca. Abra a boca,